A voz dele fala sério. Toda vez que eu escuto, Alô, se eu alô. escutar também. Lembra aqueles programas que tinha antigamente na rádio, Abrindo o Baú, Good Time, né? Aqueles programas da madrugada, da E meia-noite. agora, Good Times. Isso aí. Apresentação Adriana Laranjinha. Isso aí. Participação especial Canibal. Tá bom assim essa posição? Olá! Muito bem-vindo a mais um episódio do Laranjinha Talk. Esse podcast que é uma parceria com a Acesse, que é muito mais que internet. Tem também o apoio da Souza Energia, do nosso amigo Darlan. E hoje a gente está aqui com ele, o Washington Peron. Olá, Adriana, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo meu, Washington. Que bom que você aceitou. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E você tem um podcast também, né? Vamos começar falando dele, o Me Conta, Washington. Tenho um podcast que chama Me Conta Washington, começou em fevereiro de 2023, né? Começou acidentalmente, né, Adriano? E aí começou bem, começou com os amigos de Espera Feliz, foi fazer uma visita lá na minha casa. Eu tinha um estúdio, né? Tenho até hoje um estúdio de gravações. Aí Canibal, aqui de Espera Feliz, você conhece Canibal? Ah, conheço não, mas diz que é até famoso. secretário de turismo ele, não é? É. Então, ele apareceu lá em casa. E aí o ator Ramon Belan, que era meu O vizinho, Ramon também já esteve aqui. em Carangola, falei assim, vem vocês dois aqui pra minha casa imediatamente. Chegou lá e eles falaram, o que nós vamos fazer? Falaram, nós vamos fazer um podcast ao vivo. E ali começou. Eu já Muito fazia bom. entrevistas pro jornal, né? Tinha um jornal em Carangola online. Aí eu fazia essas entrevistas. Mas aí eu resolvi aproveitar a celebridade que era o Ramon Belan naquele momento. Coloquei dentro do estúdio. Esperto, O esperto. Canibal, a bolsa, tiracola, e a gente começou. E dali não paramos. De vez em quando a gente dá um tempo, mas assim, tá indo a todo vapor. Cada mês, cada ano que passa, fez 1 ano e meio mais ou menos agora, a gente vai inventando novas coisas. E eu me sinto, assim, lisonjeado pelo seu convite Eu de que vir me sinto. falar aqui, né, para toda a região da nossa Zona da Mata, através do seu podcast, que eu também já venho acompanhando. E acho eu que fico lisonjeada, divertidíssimo. tá vendo? Ainda que eu falei assim, vou lá na Adriana, no Laranjinha, que ela me convidou, vou tentar ficar o máximo sério possível. Vou ver se a cadeira não cai, se não deixa Nenhuma nenhum videocassetada? copo cair. Pô, mas Sim. aí a gente ia viralizar. Pois é, ia dar uma audiência e tanto, né? Mas assim, vou tentar, tá, gente? Ficar comportado até o final, me segurar o máximo possível. Não, Mas você te é agradecer ótimo. por esse carinho, por esse convite. Eu fico lisonjeada, de verdade. Você é um comunicador e tanto. Você tá agora com podcast. Eu vou, inclusive, deixar, tá, gente, para vocês que estão assistindo. Assistam até o final e depois vocês vão lá conhecer. Eu vou deixar os links aqui debaixo do episódio. Mas você já é comunicador há muito mais tempo, né? Sim. Então, eu comecei, Adriana, em 1990. Comecei trabalhando numa empresa de sonorização em Carangola, chamada Líder Som, né? Do amigo Rogério Mariano. Rogério, às vezes a gente dá entrevista, fala de tantas coisas e esquece alguns detalhes, né? Rogério foi uma pessoa que me incentivou a mexer no som, a fazer locução, a gravar propaganda. E nesse contexto eu tinha uma rádio pirata em Carangola. Era uma rádiozinha pequena que pegava 1 quilômetro de distância. Eu chamei meus vizinhos, meus amigos, Leonardo, Marília Novaes, que hoje é professora, Cristiane Guimarães, que trabalhou no consultório do Dr. Expedito, né, que mexe com tratamento de pele em Carangola, Cristiane. Tem a outra Marília Ribas, tem o Cristiano Dornelas, que era locutor. Então os meus amigos dali faziam locução, a gente tinha uma grade de programas. Olha só. E aí o Rogério, morando no bairro também, ouvindo aquilo, me convidou. Vem fazer locução, gravar umas propagandas. Depois eu comecei a ir pro palco. Comecei a montar o som, os PAs, né? Caixa de som, mesa de som. Aí depois fui subindo devagarzinho pro palco.
E a gente Mas montava chegando. um estúdio dentro de uma oficina de carro para gravar as propagandas. Olha só. Ali eu comecei, em 1990. Depois fiz shows, comícios, abertura de exposições. Depois, no finalzinho dos anos 90, eu comecei a trabalhar em rádio. Trabalhei no Fidelis Videoproduções, onde a gente fazia narração de documentários, né? Às vezes até dublagem de alguns documentários americanos, que colocava para a gente falar em cima, as imagens apareciam, eu ia falando ali. E ali eu fui tendo o meu treinamento, numa época totalmente analógica. E era mesmo. Né? Difícil de trabalhar. Em 1996 eu pisei aqui em Espera Feliz, Dalmiro da loja Terboy, né? A loja hoje é menor, mas antes era uma grande loja. Eu lembro, é verdade. O Dalmiro foi e falou assim, vem para Espera Feliz que eles estão montando uma rádio aqui, uma rádio comunitária 93,3, vem para cá. Eu vim, conheci o seu Francisco Heitor, que me recebeu, ele era o presidente da instituição que estava começando ali, e havia uma luta pela liberação das rádios comunitárias, da qual a comunidade de Espera Feliz se reuniu em vários setores, né? Igreja, cooperativa, tinha umas outras instituições agora que eu não me lembro de qual. Mas se juntaram, fizeram uma diretoria, o seu Francisco ali me chamou, eu vim fazer um teste, ele me aprovou no mesmo dia e falou assim, você já vai começar. Que coisa boa. Só que eu comecei no final de semana, sábado e domingo. E fiz um trato com ele. Vamos gravar propaganda lá no meu estúdio em casa. Aí só me paga mais um pouquinho, eu mando as propagandas aqui pelo ônibus. Nossa! Eram digitais, vinham de Carangola as propagandas gravadas em MD, entendeu? Aí mandava pra cá e aí dali eu comecei a participar da rádio. Primeiro como locutor, depois como propagandista e aí mais ou menos uns 6, 7 meses depois eu era o coordenador de programação, que a gente chamava, né? Aquele que era responsável pelos locutores, pelo jornalismo, por quem entra e sai naquele horário, as músicas que tocava, procurar músicas novas, organização do estúdio, do som, do pátio de transmissões lá em cima no alto da torre. E eu fui fazendo esse papel. Porque já tinha um conhecimento de rádio pirata, né, Adriano? Aí, já tinha uma bagagenzinha. Não, e aí, até então, parecia que eu sabia muita coisa, mas muita coisa eu desenvolvi ali, trabalhando ali, entendeu? Na 93 FM. E era uma coisa muito louca, os anos 90. Isso foi em 1996, foi março de 1996. O seu Francisco Heitor foi para mim um pai, porque eu era um adolescente, né? E aí eu era assim, enérgico, rápido, cheio de ideias novas, ideias loucas. Tudo pra ontem. Não, ele que me freava. Ele, calma, fica calmo. Quando eu ficava nervoso. Adolescente é muito afoito, né? Quer tudo pra ontem. Eu era muito rápido. Eu sempre fui uma pessoa, assim, não vou dizer que sou ansioso, não. É que assim, vamos montar um podcast aqui, então vamos logo. Vamos hoje. É prático. Não tem muito equipamento, a gente vai dar um jeito, vai fazer com o que tem. Quem olhar vai parecer que a gente é a Rede Globo. Mas isso aí. Vamos fazer com o que a gente tem. Então eu sempre tive esse vislumbre de coisas assim, que inovam, né? Coisas que inovavam. E eu era bem polêmico para a época também, né? Não só pela inovação, mas por ser um rapaz que tinha umas ideias mais positivas a respeito de tudo. E assim eu comecei a fazer essa locução, começou lá com palco, começou com técnico de som, começou fazendo bailes, fazendo locução de festinhas, de paróquias, né? Festinhas de São João, eu estava lá falando, bingo, estava eu lá cantando, comícios de político. E eu acho até que eu tinha mais desenvoltura naquela época do que hoje. Hoje, assim, se não me policiar, eu fico tímido. É mesmo? Adquiriu a timidez com o tempo? Eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei se é a velhice, se é o passar dos anos. Mas hoje eu sou assim, mais tranquilo. Antes eu era mais afoito. Eu chegava, eu queria fazer. O show estava atrasado, eu ia lá e conversava com o cantor. Vamos, meu filho, eu tô doido para falar, para me ficar quieto. Ansiedade, sabe? De fazer aquela coisa acontecer e tudo mais. Mas é um barato. Espera Feliz para mim é um berço do começo de tudo. Eu tenho um carinho tão grande pelas pessoas de Espera Feliz,
sabe? As pessoas mais antigas que me acompanharam. Quando eu conheço as pessoas mais novas, né? Querendo ou não, algumas acabam vindo falar, teve um locutor que trabalhou aqui de 1996, acho que eu trabalhei até 2010. Depois eu mudei para a Rádio Sinal Verde, né? Depois de um tempo, com o Heloísio Bilheiro, que também foi uma pessoa fantástica, né? Eu estava conversando com você. O Luísio é louco, é doido, mas assim, um doido sadio, né? Um doido criativo. Na medida. Não, eu acho o Heloísio Bilheiro uma pessoa que tem assim um astral, uma alegria dele, sabe? Eu acho que palavras negativas não barram o Heloísio Bilheiro. Ele gosta, ele se ativa, ele é uma pessoa positiva. E eu gosto de gente assim. E ele me divertia muito trabalhar para ele. Que além da liberdade que ele me dava, ele acabava sendo uma pessoa em que eu olhava e falava assim, gente, ele consegue ser mais alegre do que a gente. E isso me inspirava, sabe? Depois a Criativa FM lá em Caiana, quando inaugurou, ajudei a montar o Everton Lanes, que eu tenho um carinho também todo especial por ele, porque foi primeiro uma pessoa que foi comandada ali no estúdio, né, quando eu era coordenador da Sinal Verde, e depois eu fui ajudar a comandar a rádio dele, né, que ele era o presidente da rádio lá em Caiana, que é a rádio comunitária Criativa FM. E o Everton, assim, me tratava como se fosse um filho, né? Me dava liberdade de fazer tudo. Depois outras pessoas que a gente já trabalhou junto foram para lá trabalhar também, ficaram durante um tempo. Então, quer dizer, é super interessante esse convívio nosso com todo mundo. Eu acho assim super proveitoso tudo isso que... Você vai passar? Pode passar. Pode passar. Não, tá gravando, eu corto. Ai, desculpa, gente, eu esqueci, porque eu não vai pegar o negócio. É rapidinho. Tem problema. O Everton, ele me tratava com todo o carinho do mundo. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Everton, porque ele me dava liberdade para poder trabalhar. Eu lembro dele na Sinal Verde. Não, e eu trabalhei com ele lá na Sinal Verde. Foi um dos Foi lá que você locutores conheceu. que mais seguiam assim, os conselhos que eu dava de locução. O Everton Lanes, um abraço para você, Everton. Luiz, eu não esqueço de você jamais. Sou Chico Heitor, você foi um pai. Agora, tem outras pessoas aqui que se a gente ficar, o podcast vai para 3 horas se eu for falar. É muita gente que eu curto, é muita gente que eu gosto em Espera Feliz. Ao mesmo tempo que eles dizem que aprenderam algumas coisas comigo, eu também aprendi muito deles. Porque o carinho que eles me deram, a parte assim, de suporte como pessoa que eles me deram, foi fundamental para a minha vida, para a pessoa que eu sou hoje. Bacana. As pessoas vão passando pela nossa vida, né? Pela nossa história, e elas vão somando. Sabendo elas ou não, né? Algumas ficam sabendo, outras não, né? Mas elas vão somando pra gente. É verdade. Não é? É muito interessante. Quer deixar passar? Vou deixar passar. Acho que dá para cortar, não dá? Dá. Dá sim, depois ele manda a gravação, eu peguei um corto. gancho só para depois você Esqueceu, você cortar direitinho. Sem Tem problema. não. Depois você traz um presente para mim. E desse universo todo de comunicação, eu não sei como é que vocês consideram locutor, comunicador. Acho que comunicador que se encaixa melhor, do meu ponto de vista, né? Porque como locução, ou dirigindo, ou fazendo podcast, ou apresentando show, sei lá, acho que a comunicação engloba tudo, né? Adriano, eu coloco assim no portfólio das redes sociais que eu sou radialista e repórter. Bacana. Mas na realidade, durante toda a minha carreira de rádio, eu fui coordenador de programação, locutor noticiarista, né? Que o rádio tinha isso. Dividir locutor noticiarista, locutor repórter, coordenador de programação, né? Eu já fui gerente de rádio na rádio 105,7 de Cataguases, né? Eu já trabalhei na rádio Divinense quando começou. Eu já trabalhei na rádio Fervedouro quando começou. Eu já trabalhei... Nossa, agora eu vou esquecer, hein? São João do Manhuaçu. Eu já trabalhei na pequena rádio, se eu não me engano, em Miraí. Não sei se é esse o nome. Pequenas rádios que tinham na região toda, eu trabalhei. Quando eu não trabalhava,
eu dava suporte, porque eu fiz um curso de transmissões e aí um transmissor de uma rádio dava problema. O som daquela rádio não estava bom, era eu que era chamado na região inteira, seja rádio comercial ou uma rádio comunitária, eu que ia lá fazer, era contratado para ir arrumar esse som, equalizar, mexer em processadores que já estavam entrando na era da computação, né? São processadores de áudio feitos direto no computador. Eu também amava mexer com isso, já dominava isso. Quando eu fiz o podcast o ano passado, em 2023, né, lá em fevereiro que eu comecei, eu tenho um amigo que falou assim, você é completamente louco. Você mexe com gravação de áudio, com rádio, com transmissor, e agora do nada você pegou uma câmera e começou a fazer um podcast, já tem letreiro embaixo, já tem canal. Você não tem jeito com você. Eu falei, eu gosto. Assim que é bom. Eu gosto. Eu mantive e mantenho, às vezes, dentro da minha casa, onde eu tenho um estúdio, que agora está mudando, a gente está tentando mudar um novo cenário mais amplo, né? Fora lá do ambiente da minha casa, que eles falavam comigo assim, para que você mantém esse monte de equipamento? O meu pai, falecido em 2023, ele falava assim, meu Deus, você não pode ganhar um dinheiro que você compra um equipamento. É uma câmera nova, microfone, troca a mesa de som, passa por uma coisa mais moderna. E eu sempre gostei, é porque me dá prazer. Quando eu comecei a fazer o podcast, Adriana, eu não era um apresentador de vídeo. Eu não sabia como olhar para a câmera. Tanto é que eu esquecia e hoje eu não sei para qual câmera eu estou olhando aqui, para ser sincero. Então já olhei também, errado, porque eu nem sei. Já olhei para lá, olhei para cá. Sem problema. Eu não me preocupo com a câmera, porque a partir do momento que eu estava me preocupando com a câmera, eu não estava fazendo nada certo. Eu estava igual um gato perdido caçando um rato. Toda hora eu fazia assim. Tendo uma pessoa mexendo para mim ou não, porque eu não tenho equipe. A minha equipe sou eu e um celular, né? Como eu te falei. Equipe, né? Equipe, porque eu mexo no celular e troco. Então, por várias vezes eu olho o celular, olho para a câmera tal, e tem um monitor de TV ali, eu olho. Então, voltando ao ponto inicial, é que comunicador, sim, nunca vou deixar de ser um comunicador e um gerador de opinião. Porque da minha época, onde a gente não tinha essa febre do podcast, só o rádio, né? Eu já fazia entrevistas no rádio, apresentava jornal em rádio AM, também trabalhei na rádio AM Carangola, né? E na rádio Mais FM de Carangola foram 10 anos, na AM e na FM. E então, assim, fazendo de tudo um pouquinho. Eu me considero, assim, um empreendedor. Eu não digo empreendedor, aquele empreendedor que diz assim, ele empreendeu e ficou rico, ficou milionário e não precisa mais de trabalhar. Não. Empreender, no meu conceito, é tudo que você vai fazer, você tentar fazer com excelência. Você dá o seu melhor para você fazer aquilo. Ainda que seja uma transmissão de rua, ainda que seja um vídeo de uma entrevista com uma pessoa, você dá o seu melhor, você fazer o seu melhor. É você colocar aqui igual você fez, você coloca uma xícara, a xícara tá bonitinha, tá com a logomarca do seu programa, né? Tá tudo arrumadinho, tudo no lugarzinho. Isso é empreender, isso é investir. Porque as pessoas vão olhar e vão achar aquilo diferente, vão achar aquilo bonito, entendeu? Vão achar assim, essa pessoa presta um bom serviço. E é isso que eu acho que é empreendedorismo. Não é você pensar só em se isso tudo que você fez aqui vai lhe voltar um dinheiro rápido. Mas é você acreditar em se organizar e fazer uma coisa que te dá prazer. Então eu acredito que você, no seu podcast, eu no meu podcast, nós não estamos esperando assim viver de podcast, de comunicação, com valores exorbitantes, igual as pessoas dos grandes centros já podem viver, né? Com o pagamento do YouTube, do TikTok. Né? Eles podem viver com isso. Nós, no interior, a nossa audiência ela é limitada. Né? Ela é uma audiência limitada. Até a gente explodir para as redes sociais e começar a monetizar, né, de uma forma que a gente esperava ou gostaria, leva tempo. E outros no interior monetizam com coisas assim que é um presente de Deus para elas. Né? Então, fazer pelo prazer. Então, eu sou um comunicador que faço pelo prazer. Né? Hoje em dia eu estou produtor, eu estou apresentador, se precisar eu sou repórter, se precisar eu sou técnico de som.
Inclusive, tem algumas pessoas que estão me procurando para que eu pegue o meu equipamento, vá até onde elas estão, para elas fazerem um podcast delas. Bacana. Para elas fazerem a gravação que elas precisam no ambiente dela. E eu estou fazendo isso normalmente. Eu não fechei somente ao meu podcast, não. À medida que vai aparecendo, você vai Eu vou fazendo. fazendo o trabalho. Entendeu? Vou fazendo o trabalho, vou desenvolvendo. Porque atrás dos bastidores, eu já faço isso. Né? Eu gosto de fazer isso. Houve uma época lá em 2010 que eu comecei a mexer com shows e eventos, com camarins de artistas, entendeu? Programando os riders de palco das bandas que vinham se apresentar em feiras agropecuárias. Enfim, andei fazendo isso. Preparativo gastronômico para os camarins, eu já fiz. Porque Deve eu ter formei. cada história. Não, ainda formei em turismo ainda, né? É mesmo, turismólogo. Turismólogo. E como o turismólogo ele é todo cheio de coisinha. Ele gosta de tudo no lugarzinho, ajeitadinho, para servir melhor. E eu achei que o curso de turismo me deu um know-how cultural muito grande, sabe? Porque ele ampliou meus horizontes daquilo que eu já pensava a respeito da gastronomia, da organização dos lugares rurais, da preservação natural das coisas, né? Para a gente usufruir, da contemplação da paisagem, das praças públicas, do urbanismo, de uma forma geral, numa cidade. Ele abriu a minha mente nisso, inclusive em relação às artes. Né? Hoje eu tenho um olhar diferenciado sobre a arte, sobre a cultura rural, sobre a cultura urbana. Né? Por que a sociedade se comporta dessa forma? O turismo nos traz antropologia, a gente estuda um bom período de antropologia, segurança alimentar. Tudo isso faz a diferença. É um curso que, para mim, pode não ter sido assim, um curso lucrativo, financeiramente falando. Mas foi um curso que abriu as minhas ideias, né? Abriu a minha visão sobre tudo. E você junta isso tudo. Radialista, turismólogo, hoje eu mexo com terraplanagem, né? Olha, máquina. Tá igual o nosso amigo Darlan, até atacando todas as posições. Eu mexo com terraplanagem também, que é a minha atividade principal, né? Caminhões para retirada de terra. Depois que meu pai faleceu ano passado, a gente diminuiu isso, esses equipamentos, o pessoal que trabalhava, porque o papai ficou 7 anos doente, né? Após um AVC, e as coisas não foram andando muito bem, e isso foi me desgastando muito, né? Todos esses cuidados. Mas assim, eu tive que aprender a mexer numa retroescavadeira. Tirei uma carteira de operador. Olha só. Aprendi a mexer com muita coisa nesse sentido. O caminhão eu entendo de muitas coisas assim, mas não gosto de dirigir. Tá? Não é muito a minha praia. Então a gente sempre põe alguém para trabalhar para a gente, para fazer isso. Hoje eu estou uma pessoa que depois que eu passei por muitas dificuldades na vida, em todos os setores, eu estou uma pessoa mais madura. Madura no sentido de fazer coisas novas. Eu não tenho medo de fazer coisas novas, ser convidado por uma empresa. Já trabalhei como turismólogo em algumas empresas, eu não tenho medo. Então vamos chamar aqui, você me convida para poder ser o garçom aqui que vai servir vocês no podcast. Eu não tenho medo. Porque eu já vivi isso, então isso para mim é a coisa mais prazerosa do mundo. Eu não tenho medo de uma firma me chamar para me operar máquinas, carregadeira, reta escavadeira. Eu vou. Só escavadeira, aquelas grandes que eu ainda não operei. Eu vou, tranquilo e calmo, pode me chamar que eu vou. Pagando bem que mal tem. Que mal né? tem. Você tem mais coragem, a maturidade te trouxe mais coragem para enfrentar os desafios. Sim. Manda um desafio novo, vou fazer, vamos Sim. ver. A única coisa que não pode me convidar é, por exemplo, para me fazer uma caminhada na Torre de Espera Feliz, que o Adriano e o Canibal faz, subir o Pico da Bandeira. É algo que eu não estou aguentando no momento. Entendeu? Temporário, mas já subi muito a Torre de Espera Feliz a pé debaixo de chuva, eu e o Chico para ver Heitor. equipamento? Para ver equipamento para a rádio não ficar fora do ar. Entendeu? Contei isso aqui na rádio de Espera Feliz, né? Para o Sr. Chico Heitor saber. Eu falo muito do Sr. Chico Heitor, gente, que eu gosto dele demais. Tem outras pessoas maravilhosas que eu não esqueço. Zé Renato, Lugão, Nossa, Karen, Elaine lá do Poço do Pingo, que foi secretária da rádio, né? A Karen Cândido, olha que só. é minha amiga. Carolina, irmã da Karen.
né? A Sabrina, que hoje ela é enfermeira, né, do SAMU, e ela vivia ali na porta. A Isa, mas o Zezinho, que viviam na porta da rádio ali na esquina, da José Grilo, né, que está de frente ali para a subida do hospital. E pessoas que eu não esqueço. Odilon até abriu um negócio, Odilon, não vejo Odilon há muito tempo. O Odilon tá aí, firme e forte. Eu saía de lá, Beto e Rita, né? A Rita, tia Rita, que faz tia pinturas. Rita, ela tinha um programa também na rádio na época, eu lembro. Ela tinha programa, Rita? Ela teve, não é a Rita que faz do Pintando 7? É. Teve. Então, numa época depois, então. Eu acho que mas teve, até ou será então, que eu tô confundindo? Então ela... eu ouvia muita rádio, porque quando eu era adolescente... Você ouvia a gente, é? Ouvia, quando eu era adolescente foi o período que eu morei na roça, morava na roça. E na época não tinha internet, hoje em dia você vai em qualquer lugar, qualquer roça, qualquer lugar, o pessoal tá online. Na época não tinha, então assim, durante o dia, a nossa companhia era o rádio. Ouvi muito programa. Foi assim que eu falei que você tem a voz, né, que lembra Good Times, abrindo, porque eu ouvia esses programas, eu ouvia todos os programas, da manhã até a noite. Eu tenho pessoas maravilhosas que eu lembro, Zé Renato, Lugão, Rogério de Souza, que faleceu, Marquinho da Dona Conseni, né, que a gente fazia uma passagem de um para o outro, né, eu passava o programa para ele, que era um sucesso. A Karen Cândido, que a gente era muito arteiro, entendeu? A Karen não gosta que fala, mas infelizmente, cara, eu vou ter que falar, você era arteira. E a Karen começou a trazer o cachorrinho dela pra bancada, o cachorro latia, ela perguntava, não é Bob? O Bob latia, aquilo foi um sucesso. Criativa. Não, muito criativa. E ela perguntou, o que você acha? Eu falei, vai fundo. Tinha algumas críticas, né, de algumas pessoas, mas eu estava pouco desinteressado, eu queria... que a rádio nunca vai agradar todo mundo mesmo? Não, e eu era um coordenador de programação, assim, que eu não buscava o sucesso do meu programa. Eu era enjoado, eu era chato, mas eu buscava sucesso para todo mundo. Quando apareceu uma coisa criativa dessa, igual a Karen fez, maravilhoso. Um amigo que é o Elias Oliveira, né, que há pouco tempo foi consagrado a padre, né, o Elias Oliveira com a voz, com a potência, uma coisa que não fazia força. Que saudades que eu tenho desse povo todo. E tem mais locutores, Vânia Rodrigues, Alzira Vanini. Né? Eu estou me esforçando para não esquecer de ninguém, mas são tantas. Ana Maria, que tinha uma voz de aeroporto. Ana Maria falava assim, ela virava e falava assim, boa noite, 9h42. Ela falava só isso, gente. Era um show, era um espetáculo. Everton Lanes, Dudu Machado, Rômulo Franklin, Rodrigo... Robinho falava. Robinho se conhece, né? Conheço. O Robinho falava aquela coisa bem agitada mesmo, que eu também tinha um programa agitado. O Robinho falava bem agitado. Tinha uma galera de outras rádios, né? Que aqui em Espera Feliz chegou a ter 2, 3 rádios ao mesmo tempo. Eu lembro de quando tinha mais de uma rádio. Nossa, que era maravilhoso. Eu acho até que o Canibal participou também de um programa muito doido, Teve né? um programa muito doido. Eu não lembro desse programa. Mas ele era que o Chutando falou. o Balde? Não tinha sei. um outro. Tinha o Pirovani. Eu não lembro, porque nessa época teve vários programas meio loucos assim. Aí eu não lembro do dele. Adorei trabalhar com a Meire Fófano, entendeu? Muito inteligente. Ela mexia com designer na época, quando ela começou. Nos ajudou muito também. O Rominho, né? Já falei. Dudu. Falou. O Rominho tá aí ainda na rádio, firme e Tá, forte. até hoje. Um dia eu fui lá dar uma entrevista na Rádio Café pra gente recordar os bons momentos. Foi só pergunta séria. Só pergunta séria? Tá na internet. Seríssimo. Eu parecia um apresentador quase num jornal nacional. Eu sei. Né? E eu ainda coloquei uma câmera pra gravar e joguei na internet. Mas é um maior barato. Essas pessoas... Eu costumo dizer que a nossa profissão, Adriana, desculpa entrar no assunto direto, a nossa profissão é uma profissão que mexe muito com o ego. Mas mexe mesmo. Muito com o ego, né? Um locutor às vezes quer ser melhor do que o outro locutor, um apresentador mais do que o outro. Mas eu, apesar de ter me dedicado em fazer a melhor coisa que estava ao meu alcance, eu me preocupava com os outros. Ah, mas o Washington brigava com a gente, ele chamava atenção. Sim, gente. Mas muita gente hoje, passado o tempo, viu que aquilo era para o benefício daquele profissional, né?
Tanto é que no meu podcast eu entrevisto outros locutores, outros amigos. Tem um amigo, Daniel Oliveira, de Tombos, trabalhou comigo na Rádio Mais em Carangola, que eu gosto demais da conta. Ele e um outro amigo, Alex, do Jornal Carangola, foram que me incentivaram a fazer lives, que eu não queria aparecer no vídeo. Eu achava que o vídeo era só pra gente, assim, era pra paquitos e paquitas. Então ia ficar difícil pra nós todos, né? Eu falei assim, esse povo não vai me dar audiência porque eu não tô com aquela carinha lindinha na televisão, né? Mas eu falei assim, mas os lindinhos não estão sabendo falar direito. Não os lindinhos sabem, não não estão sabendo adianta. desenvolver. Vai precisar de nós meia sola, dar uma entrada, entendeu? Dar um sorriso pra câmera, entendeu? Posicionar as ideias e as falas, porque tá precisando. Mas quando a gente começa a falar com a câmera as primeiras vezes, a câmera é intimidadora. Eu não sei se você tinha essa sensação as primeiras vezes falando na câmera. Ela intimida a gente quando a gente não tá acostumado. Depois a gente acostuma. Eu olho pra câmera, eu não vejo a câmera. Você que tá assistindo, eu tô olhando e tô falando com você. Assim, eu não tô vendo a câmera, sabe? Aquilo fica tão automático que é igual falar. Você não tá falando pro microfone. Você tá na rádio, você tá falando pras pessoas Sim. que estão ouvindo. É a mesma sensação. Mas no começo, ela intimida. Mas você sabe quando que eu melhorei um pouquinho? Quando eu coloquei um monitor de TV lá no fundo, assim, no alto, e que eu conversava com você, como sou eu mesmo que troco a câmera, né? Mas de vez em quando eu olhava para lá. Estava o monitor na direção da câmera, né? Mais ou menos na altura da câmera. Aí eu olhava para lá e eu já ficava mais sossegado. Eu olhava e falava assim, não, tá bom. Tá brilhando não, tá bonitinho. Aí eu ficava sossegado. Se a gente tivesse de lado aqui, o negócio tivesse feio, eu já começava a virar a cadeira assim. Eu virava para lá, aí eu ajeitava para cá. Isso sem contar que quando vocês assistirem aí um pedacinho do meu podcast, esse aqui eu não sei quantas vezes eu arrumei a blusa não. Mas no meu, mas é toda hora. Eu olho pra câmera e falo assim, minha barriga tá aparecendo. Aí eu dou uma, porque eu sou gordinho, tá gente? Não adianta esconder não. Aí eu dou uma arrumada na roupa aqui. Aí arrumo assim. Teve um dia que eu vi uma caspa aqui assim, Adriana. E eu comecei a fazer assim, olha, eu olhava pro monitor e fazia assim, ó. E olhava de novo e a caspa não saía. Aí eu passava a mão no cabelo assim, e eu fui ficando incomodado. Aí eu troquei de câmera e deixei o convidado, entendeu? Eu peguei meu celular imediatamente, Resolveu. arranquei aquela caspa, arrumei o cabelo, voltei de novo. Por que essa preocupação? Porque a gente quer fazer o melhor para quem está em casa. Não, e quando a nossa imagem, a gente tem uma coisa, nós com nós mesmos, é pessoal com a gente mesmo. A gente vê detalhe que ninguém tá vendo. Podia ninguém tá vendo aquela caspa, mas você tava vendo. E se você tava vendo, era um problema. Então, os defeitos que a gente vê na gente mesmo é impressionante. Tragédia. É uma coisa de maluco, não, né? E hoje agora eu tenho tanta intimidade com a câmera, né? Aqui eu não sei qual câmera que eu tô olhando. Aquela ali, de vez em quando eu olho para de cá. Mas assim, você pega a intimidade com a câmera que você passa a não ligar. Você não liga. E aí não ligando só sai anedota. Já saiu eu enfiando o dedo no nariz para tirar meleca. Que eu tava à vontade Tava limpando o salão. Tava limpando o salão, tá? E tava à vontade. Eu já tirei um negocinho que estava no meu dente, que no início dos podcasts eu trazia pizza, porção de batata com carne. Então a gente ia comendo, fazendo assim, comendo. Então teve um dia que eu esqueci, o convidado começou a falar demais e eu fiz assim. E tentando tirar, e quando é ao vivo. E minha mãe mandou uma mensagem, uma coisa feia, eu acho. Você enfiando o dedo dentro da boca para tirar coisa do dente. Falei, mãe... Trazer comida. Eu falei assim, mas aí eu cortei o negócio de levar as coisas ao vivo, que estava dando problema. Quando a gente não estava comendo ocupado, se ocupando. Eu, então, se você ver... Se distraía comendo. Que eu me distraía comendo. Na hora de voltar a pergunta para o convidado, eu esqueci a pergunta, o que eu ia perguntar. Porque eu já estava comendo demais da conta. E eu acho que isso é ser natural, você tem que ser uma pessoa natural. Eu tenho problemas com igrejas, né? Eu gosto de pregar a palavra de Deus quando eu sou convidado. E eu já fui em algumas igrejas. Aí acontecia algumas coisas, eu começava a rir. Lá no meio da pregação. Você é aquela pessoa que ria nos momentos sérios e inoportunos? Qualquer momento. Eu dou risada horrores. E eu passava muito aperto. Alguns interpretavam mal a gente.
Outros Achava já que era conhecia deboche. gente, falava assim, mas eu dou uma solução para aquilo, entendeu? Eu logo conto o que eu vi. O que eu vi, o que é que aconteceu. O riso, às vezes, não é das coisas espirituais em si, né? São de comportamento humanos engraçados, que acontecem em todo lugar. E eu sou muito sensível a isso. Porque eu acho que uma pessoa, quando ela tem alegria, quando ela tem uma energia boa, ela é alegre em todas as situações. Verdade. Eu consegui ser alegre no velório do meu pai, eu consegui ser alegre lá perto da UTI, quando ele estava nas últimas, convivendo um tempo no hospital com as pessoas, entendeu? Tudo me faz graça. Por quê? Porque você tem que ter um olhar sobre o ser humano, um olhar leve, um olhar de como você vê o ser humano nos seus defeitos, nas suas falhas, nas suas emergências, nos seus pedidos de socorro. Tudo é muito engraçado. O aperto, ele é engraçado. Para mim, tudo se torna engraçado. Eu acho que isso, na minha concepção, Adriana, é uma alegria natural. Você entendeu? Ah, É uma mas é alegria mesmo. natural. Às vezes você se fecha com as pessoas que você não conhece, e quando você tem intimidade com algumas pessoas que você está conhecendo agora, você não consegue segurar, e aí a risada ela é notória, ela vem assim naturalmente. Eu acho isso alegre, bom. Eu gosto de estar perto de pessoas assim. No rádio eu não via ninguém, mas eu ria o tempo inteiro. Você ria, não precisava, né? Só de saber que tinha gente do outro lado. A cartinha que você estava lendo, que estava escrito. Nossa, é mesmo, Eu no tempo das ria. cartinhas. A gente escrevia as cartinhas e deixava na rádio, né? Sim, tinha Nem um lembrava. caixotinho, né? Você lembra disso? Sabe quem outro dia numa ligação falou comigo que eu dei uma descarga? Meu programa dava descarga nos ouvintes. O ouvinte começava a falar demais e falava bobagem, ou pedia uma música horrível que não tinha nada a ver com aquela programação. Eu dava uma descarga nele e cortava ele. Falava assim, esse foi pra conta. Aí, gente, pasmem, a locutora aqui de Espera Feliz, né, que hoje angariou novos rumos, Elizabeth, que a gente chama Beth. carinhosamente de Beth, mandou um áudio pra mim através do Eduardo Machado, dizendo assim, Washington, eu tô aqui pra mandar esse áudio pra você, dizendo que quando eu comecei no rádio, você me deu descarga. Eu não lembro. Ai, mas Falei ela com não ela. esqueceu. Eu não lembro, sinceramente que eu não lembro. Falei com ela, mas tem muita possibilidade de ser verdade. Ela tava na Jovem Pan, em BH. Ela ainda E tá em BH, não começou sei aqui, se ela né? ainda tá na... E que tem uma Ela voz tinha- maravilhosa, né? A voz dela é linda. Eu tinha um programa na rádio chamado Pentelhos. Olha que nome, hein, gente? Pentelhos. O padre Que beleza de nome. O padre ficava para morrer. Os pastores estavam quase assim já mandando eu subir pro céu. Que tinha cada nome que só Jesus na causa. Aí, esse Pentelhos era uma oportunidade que a gente dava para quem queria ser locutor. E vinha participar do meu programa, fazer locução, mexer no som, para ver se aquela pessoa tinha aptidão. Mas ele ganhou esse nome porque os primeiros 5 convidados, inclusive o Ramon Belan foi pentelho, Olha só. Rodrigo Caldas, né, que é fotógrafo, irmão do Ramon Belan, foi pentelho, a Beth foi pentelho, acho que o Robinho, se eu não me engano, foi pentelho. Né? Muitos pentelhos passaram lá pelo meu programa antes de serem locutores. Não é o caso desses, mas teve alguns anteriores que eles ficavam tão nervosos que eles faziam uma confusão no estúdio e a rádio parava. Olha Eles só que tremiam, loucura. não apertavam o botão direito. Para mim aquilo era muito natural, mas assim, era engraçado. Então eu falava, eu assumi o programa dizendo assim, o pentelho aqui que apertou o botão errado, gente, nós vamos achar tudo direitinho e colocar no lugar. E aí surgiu a ideia de colocar Pentelhos. Pentelhos a 93 FM. E aí esses pentelhos, né, passou a ganhar esse apelido carinhoso que o Faustão usava no programa dele. A gente copiou isso, essa expressão, para dar lugar a essas pessoas que queriam fazer rádio, começar aqui. Muitas pessoas em Espera Feliz começaram no programa do Washington Peron, que chamava Estúdio 93. E alguns ganharam e continuam, seguiram na carreira de Outros locutor, seguiram estão a aí. carreira, voaram, foram para outros lugares, se profissionalizaram. E eu, na realidade, a gente estava falando no início da matéria sobre o ego de cada um de nós. Eu, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de Mas tem saber que ter que cada orgulho mesmo. pessoa passou lá pelo estúdio com o Washington, aprendeu alguma coisa daquela época. No meu podcast, como te disse, eu entrevisto amigos locutores,
Tem o Wellington de Carangola, era meu fã, meu ouvinte lá na rádio Mais FM, que chamava Dinâmica na época, né? Depois veio chamar Mais. O Wellington, né? Eu converso sempre com ele, coloco ele nas minhas entrevistas de rua, nos projetos que eu estou fazendo. Daniel Oliveira, né? Que também trabalhou junto comigo na rádio como locutor. Amo demais. Levei um dia os locutores da rádio 102 FM, 102,7, os antigos, 102,7, né? Ida eu vi Maciel, muito que não pôde ir, mas foi o Ronaldo, foi o Roberto Carlos, trabalha até hoje. Foi a minha amiga. Alguns foram convidados e não deu para ir. Outros não cabia no estúdio, né? Mas foi a Clyde Conrado, que eu gosto demais. São pessoas que quando eu estava começando na locução, lá na sonorização, eu me inspirei neles, né? E nós somos amigos. Eu tenho uma facilidade de ter trabalhado com muita gente que eu sou amigo, Adriano. Isso é bom demais. Eu fiz amizade com eles, né? Eu estou aqui hoje em Espera Feliz, aqui no seu programa. Quando eu parar aqui, eu vou procurar o Dudu Machado. Eu vou ver o Dudu, porque eu gosto demais do Dudu, uma pessoa que deu certo demais trabalhar junto comigo. Nossa, Dudu é gente boa. Além de outros. O Everton eu não vou procurar porque eu não sei onde é que ele está. Mas ele deve estar trabalhando no presídio, que ele agora trabalha de negócio lá do presídio. Esqueci o nome, né? Agente penitenciário. Agente penitenciário, então. Então eu gosto, eu venho aqui em Espera Feliz, quando eu posso, eu visito os meus amigos locutores. Eu visito as pessoas que trabalharam comigo, e às vezes encontro. Para mim é uma felicidade muito grande, sabe? O que eu trouxe lá do meu passado, trabalhar com essas pessoas, foram coisas boas. Encontrei com o Lugão há um tempo atrás, né, na exposição de Carangola. Nossa, fiquei feliz demais. O Lugão também teve uma recepção maravilhosa comigo, né, em me rever. Zé Renato, que eu não vejo há muito tempo, né, gostaria de ver. Elias de Oliveira, foi o ano passado em Carangola, né, que também eu amo de paixão. Nossa, são pessoas maravilhosas. E os ouvintes, Adriana? Nossa, tem cada ouvinte aqui em Espera Feliz. Eu imagino, devia ter gente que devia ser aquele ouvinte de carteirinha ali, que primeiro mandar cartinha, depois teve as ligações, né? Nossa, é um aprendizado que você leva para a vida. É um amor, é um carinho que você leva para a vida. E independente das dificuldades que a gente tem na vida, ou se a gente muda de ramo ou não, você leva isso tudo. Você leva isso tudo pro coração. Nossa, eu sou apaixonado. A rádio nos anos 90, você falou antes, lá no começo, que os anos 90 foi louco. Os anos 90 foi louco mesmo, tá? Se você não viveu os anos 90, não tem como te explicar o que foi aquela década. Você vive tudo, né? Tinha de tudo que você pensar e dos jeitos mais loucos. A nossa rede social era a rádio mesmo, né? Não tinha. A rede social era a rádio. Sim. Escrevia a cartinha e assim, eu morava na roça, né? Então se eu escrevesse a cartinha, nos anos 90 eu não escrevia ainda, era muito nova. Nos anos 2000 aconteceu mais. Mas se eu escrevesse a cartinha e tipo, quando alguém fosse na cidade, ia levar a cartinha, deixar na rádio, pra quando fosse o programa, você, o locutor do programa, ler e oferecer aquela música, mandar o recado, porque lá a gente mandava beijo, igual o programa da Xuxa. E a demanda? Era muito. A demanda, Adriana, era tão grande, que pessoas passavam 5, 6 dias naquele mesmo horário, daquela cartinha que mandou para aquele programa, esperando para ouvir a leitura da cartinha dela. Bacana demais, nossa. Olha só. A gente tinha paciência, né? Não era tudo imediato igual agora, não. Você tinha que esperar e o pessoal esperava. Então tinha lá, vamos colocar aí, 30, 40, 50 cartinhas na semana para um programa somente. Então o locutor ele ia pegando de cima para baixo, ia atendendo e lendo. Era todo um trabalho, né? Aqui em Espera Feliz eu trouxe uma modernização do computador para poder não tocar a música, mas ajudar você a achar os CDs e os LPs que ficavam na discoteca. Nossa. Você entendeu? Eu acho que eu nunca entrei numa rádio nessa época, não. A primeira vez que eu fui numa rádio já era as músicas no computador. Tudo no computador. Então, eu sou da época, a gente tinha um rolo Akai grande para poder passar as matérias de jornais que os jornalistas iam para a rua gravar num gravadorzinho, trazer para o estúdio, botava sequência naquele rolo. Então você tinha um rolo só de reportagem. Então a hora que a reportagem acabava, a gente botava um barulho, fazia assim, pip. Aí você sabia que você tinha que cortar, aí você parava o rolo.
Tinha as cartucheiras, um cartucho feito de rolo, que é um quadradinho, tipo uma fita de vídeo. E uns equipamentos assim grandes que você enfiava esses cartuchos para colocar comerciais, chamada de programa, vinhetas, né, da emissora. E ficava assim num negócio em cima de uma mesa grande, giratório, tipo uns que fizeram de fita cassete, entendeu? Tinha as fitas cassetes, tinha essa fita gigante, né, que a gente chamava de cartucho, né, da cartucheira. Tinha o rolo Akai, tinha a fita cassete, toca-disco. A música era no toca-disco. Depois veio o CD com o aparelho Denon duplo, né, que as rádios mais chiques tinham. E quando a gente não tinha uma música, a gente ia numa loja de discos, gravava numa fita cassete, botava várias sequências de músicas que não tinha na rádio e falava com o cara para ele não mixar, mas ele deixar a música ir até o final, até o barulhinho do disco, sabe? O estalinho do disco. Que ali a gente conseguia cortar aquela música para o ouvinte e voltar. Olha Agora, só. se você me pedisse uma música que estava lá no meio da fita, eu tinha que ficar com fone de ouvido naquele toca-fita, né? Ouvindo até ela chegar naquele no ponto e deixar ela parada ali. Aí o outro ouvinte queria uma outra música que estava do lado B da fita. Aí como é que você fazia? Mandava horas, você tinha que virar a fita escutando, toca um pouquinho, escuta, toca um pouquinho, avança, volta, até colocar no ponto. Era difícil demais. Era, não, a tecnologia era muito diferente. Você não podia sair do estúdio. Não sei se você já ouviu algum locutor antigo falar assim, no comando da nave espacial, fulano de tal. Por que nave espacial? Eram tantos botões, tanto equipamento gigantesco. Parecia uma nave mesmo. E tantas luzes que não podia ficar sozinho 5 minutos. Não existia um locutor fora da cabine durante 5 minutos. A não ser que viesse um outro para render ele, ficar ali enquanto ele fosse no banheiro, tomasse um café. Porque não tinha como parar. Não tinha nada mecanizado. Entendeu? Não é igual agora, você coloca a música pra tocar, vou ali no banheiro. Com a chegada do CD, né, com o aparelho de CD, a chegada do CD, as pessoas passaram a ter um tempo a mais, colocarem CDs de músicas variadas, coletâneas, né? Para poder parar um bocadinho, respirar. Tinha locutor que fumava, tinha que sair para fumar, o outro queria beber água, tinha que ir no banheiro. Eram 5 horas ou 6 dentro da cabine, direto. Nossa, que Era loucura. muito estressante. Mas quando uma pessoa vinha visitar a gente e ela via aquele universo, todo mundo se apaixonava. Era muita luz, muito equipamento, muita coisa para mexer. Era como se você estivesse pilotando realmente uma nave, um avião. Você tinha coisa pra fazer o tempo todo ali, né? O tempo inteiro, você não tinha descanso. Meu pai, a primeira vez que entrou, eu estava apresentando um jornal na Rádio AM e ele viu a movimentação de repórter entrando dentro do estúdio, mais o telefone que a gente atendia dos repórteres de Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora e outras cidades que queriam divulgar o seu trabalho. Ele via a gente colocando no ar pelo telefone e tirando. Coloca no ar, tirando. Mais um carro que tinha em Carangola, que era uma unidade móvel, que na hora do jornal ela ia para as ruas entrevistar pessoas nos bairros. Então tinha mais aquele link móvel, que ficava assim, uma caixa de som por cima da cabeça da gente, baixinha, aonde o repórter lá da rua falava assim, pode me chamar que eu estou pronto. Aí você com um monte de papel datilografado na máquina de escrever. Nossa. Você lendo o que o redator fez para você, porque tinha uma pessoa que fazia a redação para nos ajudar, né? E ao mesmo tempo era repórter. A gente lendo aquilo, a gente parava e chamava o repórter, tinha que ter fundo musical, o repórter entrava da rua, conversava com as pessoas. Às vezes ele não tinha muita coisa para falar, falava pouca coisa, não dava tempo nem da gente beber água. A gente agradecia e ele falava que ia voltar daqui a pouco. A nossa vontade era de matar ele, né? Se justo agora que eu achei que ia matar minha sede, eu Mas no banheiro. não tinha, porque ele ia para um determinado lugar e aí a entrevista não estava dando para acontecer naquele momento, mas ele tinha que aparecer ali para a gente dizer que a rádio estava presente naquele bairro, naquele local, naquela cidade. Era muito complicado. Transmitir uma exposição de Espera Feliz para Carangola, o pai do Everton Landes trabalhava na Telemig. Era ele que colocava as fiações de telefone lá no parque de exposição. Nós ligávamos uma caixinha, né, que ligava no fio do telefone, ela transmitia o áudio amplificado para uma central da Telemig, que ia cair na central lá de Carangola, dentro da rádio.
Pra Nossa. gente transmitir um áudio de um show, de uma entrevista. Não tinha microfone sem fio. Eram mais ou menos 100 metros de cabo de fio. Eram 5 microfones com 100 metros de fio. A rádio tinha que contratar um cabo ME. Pra gente andar ali no Parque de Exposição, em Carangola, Espera Feliz, tinha que ter um cabo ME. Enrolando o cabo do fio do microfone, com fone de ouvido para você ouvir. Você só ouvia o que saía no ar. Mas era tudo um acontecimento, né? Nossa, as pessoas, elas tinham uma coisa com a gente, com o locutor de rádio, né? Nós éramos celebridades. Celebridades locais, e para quem estava nos Sim. maiores, né? Éramos celebridades e o rádio era maravilhoso. Então eu amo demais. Passou essa época do rádio, nós estamos na tecnologia dos podcasts, dos vídeos, né? É verdade. A gente vai se adaptando. E aí, não perdendo o foco do que eu estava te dizendo, é que a gente faz isso tudo por prazer. Se fosse fazer financeiramente, não seria algo viável no momento, para o interior. Uma pessoa um dia fez uma crítica, falou algumas palavras duras comigo a respeito do podcast no interior, ou do formato dele, com as pessoas que a gente conversa. Falei assim, gente, quem se interessar pela história da nossa comunidade, das pessoas da nossa comunidade, vai ser um prazer, né? A gente fazer um podcast para essas pessoas. Se o mundo não se interessou pelo nosso trabalho, não tem problema nenhum. Porque antes de começar qualquer trabalho, principalmente que ele seja um trabalho cultural, ele primeiro precisa te dar prazer. Com certeza. Ele tem que dar prazer. Você arrumou o subsídio suficiente para você fazer aquilo que é básico, para você manter. Faça para você. Faça para te dar prazer e as pessoas que gostam, que estão vendo, que estão te dando audiência. Ah, minha audiência é só de 100 pessoas. Não tem problema. Não, São isso, 100 pessoas que o gostam. número de pessoas, ele é muito distorcido pela rede social, né? Sim. 100 pessoas, as pessoas falam 100 pessoas, como se 100 pessoas não fossem nada. Poxa, 100 pessoas é um grupo grande de pessoas. Eu encontro com pessoas na rua falando comigo assim, adorei ver o seu podcast, eu não conhecia. Eu vi você no seu podcast, eu achei que você era só no rádio, aí a gente vê a sua voz, que a gente conhecia, e o seu jeito, né? Seu jeito de movimentar a mão. Isso é muito engraçado. Porque Pra a você gente... arrumando toda hora. Eu lembro na rádio de ouvir, né, todo mundo na rádio, os locutores, você não sabe como eles são. Aí você cria uma imagem mental, assim, que é fantasiosa, né? Você não sabe como a pessoa é, você nunca viu. E a gente cria a imagem a partir da voz. E alguns são totalmente diferentes. Lindos, né? Alguns são totalmente diferentes. Não, mas totalmente mesmo. Você falou da Beth, eu lembro de ouvir ela no rádio. Os homens são piores, Não sei tá? por que motivo, mas eu achava que ela era morena. Morena, assim, mas a pele morena. Aí quando conheci ela era branca, eu falei, uai, gente. Sabe, porque você não via a pessoa, né? Não tinha, então é muito engraçado. Era mas muito os engraçado. homens do rádio hoje em dia, é raro você achar um homem bonito no rádio, tá? Eu falava, brincava na rádio Carangola, eu falava isso ao vivo, falava com a Ira Maciel, minha amiga, né? Uma locutora que é uma top de uma locutora profissional, sensibilidade. Ela é muito bonita. Aí eu falava assim, chegou, gente, estamos aqui, eu e essa garota linda, só eu e ela no rádio que somos lindos nessa região. O resto é tudo tilangada, tudo tilango. Tilango era um sinônimo de gente feia, né? Era, eu lembro. Tudo feio. E tinha muita gente que não me achava bonito, logicamente, né? Mas eu me achando já era o suficiente pra mim mesmo. Então, eu não tava nem esquentando a cabeça. Porque quem não é bonito tem que usar frases de efeito, né? Ou seja, a beleza está em quem vê. Pra compensar. Justamente. Mas assim, a gente não é um padrão de beleza no rádio. Mas a grande maioria dos locutores não são bonitos. As locutoras podem até ter sobressaído nessa época pra cá. Mas os homens de voz bonita é muito raro sem contar no dedo. É porque Deus faz um equilíbrio, né? Você já vai ter um Ué, vozeirão, então não já precisa tem de um dom beleza. maravilhoso, né? Então, tudo bem, você vai se virar bem com a sua voz. Não, é muito interessante. Naquela época a gente sofria bullying, né? Convites no telefone para motel. Olha só. Convites para namorar. Vocês eram assediados pela mulherada. Ixi, mas eles nem sabiam a cara da gente. Era raro, porque podia entrar pouca gente nos estúdios. Era um milagre uma pessoa entrar no estúdio. Não na minha gestão, que eu deixava todo mundo, né, entrar de acordo com as possibilidades, mas os chefes de rádio não gostavam, que atrapalhava a desenvoltura dos locutores.
Os locutores ficaram tímidos quando uma pessoa entrava no estúdio para visitar. Entrava 3, 4. Porque o locutor tá sempre só atrás do microfone, ninguém tá vendo ele, é muito diferente, Sim. né? Então você imagina, por exemplo, quando eu comecei a fazer podcast há 1 ano e meio atrás, eu ainda tinha esse resíduo de locutor de rádio, né? O locutor de rádio ele vai falar, aqui você pode ver, né? Os profissionais estão aqui dentro do podcast, tem certeza que eles não viram eu dando de braço ainda, eu não nadei ainda aqui dentro, entendeu? Eu tô falando comportadinho, sentadinho, bonitinho, porque quando eu comecei eu falava assim, então você que tá aí, ó, você que tá me vendo, gente, muita alegria, você vai fazendo assim, no rádio você faz isso, aperta um botão aqui, levanta a mão, aperta outro, dá uma driblada aqui, a música tá dando um balanço, ninguém tá vendo lá, mas você tá aqui, pegando energia para você passar através da voz para quem está em casa. Uma vez, essa é uma história inédita. Me conta, acho Adriana. que nem a Joyce, eu nunca ouvi essa história. Acho que eu não contei para ninguém que convive comigo na atualidade. Quando eu tinha 16... Essa jujuba aqui pode comer, né? Toda sua, fica à obrigado. Vontade. Quando eu tinha 16, 17 anos, não sei, eles estavam recrutando na 97 locutores. E eu fui lá fazer um teste, e eu passei em várias etapas. Mas no final eu não fui selecionada, não. E sabe por quê? Porque tem essa coisa da entonação. E eu, muito tímida mesmo, que bicho da roça, macaqueiro que eu era, não tinha autoconfiança suficiente para expressar emoção na voz, aí larguei aquele trem pra lá. O locutor, ele é um ator. Então, aí, na época faltava autoconfiança, né? Você tem que ter confiança na voz, no que você está falando, passar a emoção, né? A emoção que a gente passa, a entonação que a gente coloca na voz muda completamente. Eu tenho algumas coisas que me seguiram, sabe, Adriana? Por exemplo, eu tô aqui, esse microfone tá aqui. Tá ótimo. A minha entonação, ela tá tranquila, tá normal, como eu falo mesmo no rádio. Mas numa conversa, numa entrevista, o microfone tá aqui. Se eu colocar um microfone de lapela, muda. Eu fico mais tímido. Olha só. Mas é sem querer, é involuntário. Então eu produzo um efeito de construção de frases e a minha imaginação fica mais lenta. Eu não estou vendo o microfone. Quando o microfone está nas minhas mãos, eu adoto um outro tipo de comportamento de raciocínio, de fala. Há uma procura involuntária de construção de frases elaboradas. Há uma preocupação mental em não errar as sentenças, entendeu? De deixar tudo no seu lugar, porque o microfone faz parte disso para nós, é muitos anos de costume. Então, quando você fechava o microfone e ia conversar com outro profissional dentro do estúdio, você falava uma linguagem chula, ou às vezes uma linguagem coloquial. Voltava para o ar, aquilo ficava bonito. Olá, senhores ouvintes, boa tarde. Vamos agora ao vivo. Então, quer dizer, esse mecanismo cerebral, né, ele acaba incrustado em você, nos seus pensamentos. Aí, quando você vai fazer isso no vídeo, igual eu estou te contando, eu começava a fazer as movimentações que eu fazia no rádio. Então, gente, daqui a pouquinho, e fazia assim com a mão. Ia falar um negócio, eu fazia assim, apontava o dedo. Coisas que são articulações que a gente usava e gestos para poder trazer à tona as emoções da fala. Você entendeu? Posicionamento da fala. E foi difícil para mim. Você vai ficar toda a vida. O meu amigo Daniel Oliveira, que é repórter, né, trabalhou no rádio, fez um curso de jornalismo. Aí lá ensinaram ele. Ele fica assim, paradinho. A mosca tá passando na frente dele, Nossa. ele tá assim. E ele tá falando normal e a voz é normal. Eu não, se a mosca passar, eu já dou um tapa nela. Já bati na minha testa, já fui cinegrafista. Já tô enfiando o dedo no ouvido. Entendeu? Mas Mais assim, à vontade. perdi muito essa questão. Então hoje eu já fico mais tranquilo. Igual aqui eu tô super tranquilo, super à vontade. Então, quer dizer, eu não estou fazendo articulações com a mão. Tem muito, o jornalista faz assim com a mão, faz assim, né? E faz assim, e junta assim, a mão, assim, e põe, e não assim, sei o que, faz, e segura, e junta as mãos assim para poder falar, para ter uma firmeza. Então isso aí eu perdi. Hoje em dia eu converso assim normal. Se exagerou demais a mexer a cabeça, ou a fala, ou a risada, ou a baixar, eu não esquento a cabeça. Porque eu acho que a gente tem que ser natural. A internet permite isso. Quanto mais nós formos nós mesmos na internet,
mais quem tá do outro lado consegue se conectar com a gente, gostar de ouvir, de ver a gente falando, do que se a gente tentar interpretar um personagem ou ficar ali de um jeito muito robotizado, muito engessado. Sim, e no início a preocupação era essa, de fazer algo profissional que as pessoas pudessem admirar. Olha como que ele é comportado, como que ele fica bonitinho, né? Aí foi perdendo isso, que a gente foi conversando com alguns amigos, assim, faz um trem enzebrado, não esquenta a cabeça não. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Se eu estou fazendo que é pro meu, né, primeiro para mim, estou fazendo para mim, não quero nem saber se eles vão gostar ou não vão. Vou fazer do meu jeito, eu vou ser quem eu sou, igual eu era no rádio. Mas é porque é aquela coisa que você disse, a câmera no início ela inibe muita gente. Ela então você quer fazer bonito, ligou a câmera, você perde a fala. É né? verdade. Hoje em dia já não tenho, não consigo, não tenho mais essa coisa encravada em mim. Eu já perdi isso. Ligou a câmera, praticamente eu esqueço da câmera. A gente esquece mesmo. Esqueço da câmera, então estou fazendo a coisa normal. E isso é você empreender. Né? É como um jardim da sua casa. Você vai alugar a sua casa, seu sítio para várias pessoas. Mas se você faz um jardim, coloca um banquinho, coloca um balanço, né? Faz um pier, coloca lá um mirante, e você está fazendo para você, você é uma empreendedora. Você não ganhou dinheiro nenhum com isso, mas o tempo vai trazer a sua delicadeza, o seu cuidado com as suas coisas, vai trazer isso à tona, e isso vai passar a ser algo que vai fluir depois para os seus amigos, para os seus parentes, e depois isso pode virar um comércio. Se alguém não olhar e espelhar no que você está fazendo e te convidar para fazer a mesma coisa num lugar onde você vai empreender, onde vai te dar lucro, vai te dar dinheiro. Mesma coisa, é o podcast, é o vídeo, é a página da internet. Eu vejo tantas coisas desnecessárias na internet, mas vejo muitas coisas úteis. Tem de tudo. Eu fico fascinado, eu fico assim... mesmo que a pessoa não seja um conteúdo que eu goste, né, de ver, eu ainda sempre me impressiono com a criatividade do povo brasileiro. Com a coragem. O brasileiro é muito fora da curva mesmo. Tem coisas que só tem aqui, que só acontece aqui. E você acaba admirando, Adriano, que são coisas que eu, por exemplo, olho e falo assim, eu não faria isso, mas de jeito nenhum. E eu falo assim, que pessoa de coragem. Que pessoa maravilhosa. As lives do TikTok hoje em dia estão uma coisa de doido, tem de tudo. Não, lá eu acho muito estranho. O TikTok é uma rede social que eu não me adapto muito a ela, não. Eu acho ela estranha. Eu não... Sei lá, acho que é porque não foi feito pra nossa faixa etária o TikTok, né? Hoje em dia que a gente tá lá, né? Mas quando foi feito pra galera mais nova. E aí eu acho muito estranho, eu não consigo me adaptar, não. Eu tenho uma conta lá no TikTok. Eu também, eu republico. Tudo que eu coloco no Instagram, eu replico lá. Aí eu comecei a postar costas do podcast lá no TikTok e não deu muito certo. Parece que as pessoas lá não se interessaram. Então aí eu postei eu caindo, depois eu postei... Isso viraliza lá. Depois eu postei eu com a barbinha postiça, deu bastante visualizações. Eu postei frases motivacionais que eu quis falar assim do nada. Eu tava com a câmera, quis falar do nada, falei, aí deu uma boa visualização. E eu tô indo por esse caminho. Lá tem o nome do podcast para as pessoas clicarem, seguirem, se elas se interessarem. Mas assim, não vi no TikTok uma rede para que eu divulgasse coisas regionais sérias, né? Talvez videocassetadas faria o maior sucesso lá, mas eu ainda não caí. Foram só 2 lives que eu caí e uma com a Rita Rios que a gente começou a rir, que é a cantora lá de Carangola, né, que faz parte do turismo. Secretária de turismo. Secretária de turismo adjunta. Então nós dois não podemos encontrar entrevista. Não. Nem em velório. Porque a gente começa a rir demais. Velório deve ser mais complicado. Nossa, tem um problema seríssimo. No velório do meu pai eu ri tanto que eu tive que chorar para o pessoal achar que eu estava chorando toda hora. Porque eles faziam eu rir demais, né? Teve um parente que chegou e perguntou assim, você botou a dentadura nele? Aí eu não aguentei. Falei, eu não sei porque foi o pessoal da funerária que mexeu. Não faça eu rir. As perguntas também não facilitam. Não, eles colaboram comigo. Eles colaboram. Então, assim, tem a Terena Marques, pianista, que eu entrevistei, que já está público. Nós não podemos encontrar mais em velório. Ela está no velório, eu fujo para outra sala.
Aí ela vem atrás de mim e falou assim, lá dentro eu não fico com você. Constrangimento. Ela já começa a rir, porque ela fala frasezinhas bem assim, joga. O vereador de Carangola, Humbertinho, né, todo professor, todo mundo conhece, não pode encontrar comigo também. Ele vem, eu falei, vem ele. Né? Tem outras autoridades de Carangola, que eu não posso falar o nome aqui, mas você sabe que você. Você sabe a autoridade. Dispensa uma falar autoridade, o nome, né? é uma autoridade alta, patente alta. Não pode encontrar comigo no velório, porque eu falo assim, pelo amor de Deus, não fique muito perto de mim, porque faz a gente rir demais. Nossa, eu não aguento. Eu começo a passar mal, eu tenho que sair. E aí a gente é uma figura pública, né? As pessoas falam, o fulano tá rindo. Eu quando tinha uns A família toda chorando, se esbulhando em lágrimas, gente, e você nossa, lá rachando de rir. Mas eu, mas a Terena, a gente chorou de rir, sair lágrima, para não passar vergonha num Aí velório. Tô chorando, mas é de rir, né? Segurando o riso. Ela fez eu rir desse jeito, a família toda consternada, olhando pra gente. Saiu lágrima, gente. Tudo foi uma lágrima falsa, inventada naquela hora, pra gente não passar vergonha. E eu falei com ela, nunca mais encontro você em velório. Nós fomos tirados aos pouquinhos para uma outra sala pra gente chorar. Quando nos deixaram sozinhos, aí nós rimos mais ainda. Porque aí vocês tinham aquilo pra rir também. Não, é uma bobagem que ela falou lá, assim, perto do defunto, sabe? A Terena, ela é espírita, aí ela falou uma frase lá, baseada no espiritismo, e aí eu comecei a rir, que eu não aguentei. Não aguentei, e ela também não aguentou. Entendeu? Eu não posso contar aqui, que não é, nós já contamos no podcast, mas não a síntese do relatório, né? O que a Terena falou comigo, o que eu falei com ela. Porque são algumas pessoas talvez não vão entender, então é melhor não falar. O que é legal saber é que a gente riu muito, deu muita risada e eu não me aguentei. Eu acredito. E eu não quero mais encontrar com ela em velório. Nem Só... no meu. Nem no meu. No seu, ela vai falar assim, ai meu Deus, se eu tivesse aqui a gente já morre de rir. Eu espero que ela dê boas risadas no meu velório, sabe? Porque assim, chorar mesmo... Se alguém for igual o Ramon Belan, puder fazer uma interpretação de choro bonita, eu até agradeço, tá, Ramon? Vê se você chora no meu velório pra você mostrar o ator que você é. Isso não vai lá pra poder ficar, né, um cara amarrada, não. Né? Aproveita que a gente é amigo, a oportunidade, né? Aproveita e faz o seu talento aqui na nossa região. Né? O Ramon, sim. Os outros, se não quiser chorar, não tem problema, não. Né? Mas o Ramon mais pela interpretação só pra mesmo, mostrar, né? que ele consegue Só chorar que ele mesmo. chora, que ele é a pica das galáxias, né? Como diz o caso do outro. Ai, meu Isso Deus. vai pro ar? Vai. Ele vai me matar. Não tem ao vivo não, né? É ao vivo, né? Não tá ao vivo não, mas eu não vou cortar essa parte não, a não ser que seja necessário. Não corte então não. Eu esqueci. Não, sem problema. A gente esquece, tá vendo como a gente esquece a câmera? Não, o papo tava tão bom que você acredita que eu esqueci desse detalhe? Não, sem problema. A câmera tá ali, a gente até esquece dela. Ai, é muito bom. É muito bom lembrar como eram as coisas, né? No tempo do rádio e como é agora. É a comunicação, só que diferente, né? Ela foi mudando de acordo com que a tecnologia foi avançando. Foi. Antigamente, Adriana, a gente não tinha muita preocupação em agradar as pessoas. Porque os talentos eram natos, né? É verdade. Eram contados no dedo, pessoas talentosas. Hoje em dia, a diversidade cultural, ela veio de uma forma que ela aculturou, né, um país inteiro, um continente inteiro com a sua cultura. E aí, claro, é inesperado, mas é esperado ao mesmo tempo, que nasçam novos profissionais, que nasçam pessoas com desenvolvimento de um talento muito mais rápido do que foi o nosso. Né? É verdade. O nosso desabrochou de uma forma natural, mas também teve a busca, teve a conquista, teve o aprendizado. Né? Os de hoje conseguem ter uma vida profissional talentosa um pouco diferente por causa da acessibilidade. Né? Mas eu acharia muito legal se a gente tivesse, igual ouvi falar que tem em Belo Horizonte, estúdios antigos de rádio para pessoas que não conheceram, não viveram aquilo, e os novos locutores pudessem ir
e fazer um dia de programa naquele movimento antigo, do estúdio de gravação antigo, do estúdio do ar antigo. É legal a pessoa conhecer Seria uma a história. oficina, Nossa, seria uma coisa maravilhosa. com Eu já ouvi certeza. falar que tem museu do rádio em Belo Horizonte, se eu não me engano. Sabe? Mas não assim um estúdio de uma rádio, tipo em Confidência, a Itatiaia, que hoje está moderna, também está na internet, né? Mas que era uma rádio, né, de potência, a Itatiaia. A Rádio Mundial, que não existe mais, mas que era A também... Itatiaia ainda é muito forte. ainda é muito forte. Então, quer dizer, mas eu acredito que o estúdio dela não seja mais Não, aquele com estúdio certeza não. antigo, né? Se tiver, né, seria uma boa para ser um estúdio modelo, para que Nossa, é muitas mesmo. pessoas pudessem reviver, né? Ver como era, né? Esse eu nunca. Esse, Sim. o mais antigo que você falou, eu não lembro. Quando eu fui a primeira vez no estúdio de rádio, já era no computador. Não era um computador igual agora, tinha muito mais equipamento do que tem agora, mas já era, já estava caminhando, né, nesse universo digital. Então é muito diferente. É bacana as pessoas saberem como era antes, né? Como tudo caminhou para chegar no que é hoje. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Hoje em dia a gente pega o telefone. Telefone, não precisa nem do computador. O nosso smartphone faz 1 milhão de coisas. Ali a gente consegue gravar, passar a nossa mensagem para outra pessoa, usando o áudio, usando o vídeo, né? Tudo na hora, pode estar em qualquer lugar. Antes não, antes tudo que ia era um equipamento danado, uma coisa danada. Igual você falou que tinha que o menino com o cabo, né? O cabo man ali, que ficava enrolando o fio, né? É muito legal ver essa evolução. Muito bacana. Não, fantástico. Você falou da geração quem não viveu os anos 90, né? Realmente, não viveu essas coisas. Não viveu rodar a fita BASF na caneta quando ela Nossa. estava agarrada. Eu ouvia rádio, ficava com o meu toca-fita ali, prontinho pra gravar aquela música que eu queria, que eu gostava. E o locutor não podia falar, nem no início Mas nem no sempre final. falava, era terrível. Sempre falava no começo. E ou você no sabe final. por que eles falavam? Você sabe por quê? Porque cortava, igual você falou? Precisava Não, cortar? é porque o rádio vivia de tempo. Ah, A rádio vive de comerciais, né? faz Comerciais sentido. antigamente eram assim, 30 segundos, Os comerciais 45 que segundos e financiam, 1 né? minuto. Cada tempo desse era muito caro. Os ouvintes queriam música, né? E o comercial tinha que ser rápido, tinha que ser corrido. As músicas, no entanto, tinham que ser mixadas para não haver o chamado buraco. Né? O buraco era a perda de tempo que você tinha. Você perdia muito tempo esperando a música acabar até o finalzinho, a rádio ficava parada, quem estava distante da rádio acabava escutando um chiado, e quando não tinha esse buraco, tampava esse chiado muito rápido, que começava uma outra música, né? E essa mixagem dava lugar ao tempo técnico do rádio. Olha só, não sabia fazer dava ideia. lugar ao tempo técnico. Então você economizava tempo mixando uma música na outra. E depois, no início dos anos 80, no início dos anos 90, essa mixagem passou a ser mais profissional. Tentar casar uma música terminando com uma batida de uma outra que está entrando. Nos anos 80, as rádios tocavam preferencialmente FMs, né? Músicas internacionais, e tocavam por muitas horas. Essas músicas eram uma influência norte-americana chegando no Brasil nos anos 80. Entendeu? Então o que acontece? Naquela época, ainda era uma época da ditadura, que as músicas eram censuradas, e aí a música internacional não era censurada, podia tocar de tudo. Por isso que nós temos essa influência das músicas internacionais tocando no rádio. Por quê? Porque era mais lucrativo para as emissoras tocarem músicas internacionais Do que as do que as nacionais. nacionais e serem censuradas, né? Para um público diversificado, que era um público mais jovem, um público da cidade grande, né? Porque a rádio vem da cidade grande, ela não vem do interior. É verdade. Ela veio pro interior depois. E aí os locutores começaram a poupar esse tempo falando no finalzinho das músicas para entrar a próxima. Não, é bacana saber, mas na época, nossa, eu ficava assim, poxa vida, pegou, eu sempre pegava, ou no começo ou no final. Eu nunca conseguia gravar uma música inteira Porque tu nas tinha minhas que ser fitas. rápido. Né? Nos anos 90, a Transamérica começou a transmitir na parabólica para todo o Brasil, e era uma coisa de louco. Ela influenciou todas as rádios em todas as outras capitais e no interior. Os locutores que falavam mansinho, né, tranquilinho nas rádios AM, tiveram que passar a falar mais rápido. Porque era a influência da Transamérica. E o que a Transamérica fazia? Ela aproveitava o tempo, mixava as músicas, o locutor falava nome de música rápido, tudo muito rápido, promoções rápidas,
para ela poder tocar uma quantidade de comerciais satisfatória naquela 1 hora de música, para que a rádio faturasse, mas não perdesse o contexto de muita música, muita diversão, muito alô para ouvintes, muita interação, mas tudo de uma forma rápida. Os locutores tiveram que se desdobrar, né? Tiveram que se adaptar, né? Sim, já passou a existir. As rádios não eram mais como antes. Foi quando deixou de ser local, né? Antes as rádios eram locais. Aqui, Sim. Espera Feliz, a gente ouvia daqui, ou de alguma cidade perto que o sinal alcançasse aqui. E tudo era local. Hoje não, hoje não. Desde essa época, né? Começou a ficar... Conseguia alcançar mais longe, né? E tudo era rápido para poder aproveitar o tempo e vender comerciais. Aí nós que éramos coordenadores de rádio, de programação, a gente brigava com os locutores. Meu filho, rápido, está demorando demais, está contando a história da carochinha. Vão logo, rápido, rápido, rápido. Você não vai ler 30 cartas no programa. Você lê 2, 3 e bola para frente. O povo quer ouvir música. Tanto é que as maiores reclamações que a gente recebia era: o locutor fulano fala demais. O locutor fulano não está tocando música, não deixa a música acabar e está falando. E fica lendo carta toda a vida e não toca a música. Então era complicado você lidar com isso, entendeu? As entrevistas, hoje nós estamos aqui, nem sei quanto tempo nós estamos conversando num podcast, né? Nem sei que também. Voltou de novo, o podcast veio para dar voz às pessoas. É Porque verdade. se fosse num programa de televisão, a gente não poderia falar esse tempo todo aqui, nem contar de essas TV, histórias, nem né? de rádio. A gente não quer poder falar esse Pois tempo, não tem tempo, porque aqui nós podemos ficar esse tempo por causa do formato que é o podcast agora na modernidade, né? Na pós-transmodernidade, né? É verdade. Que é a passagem. Agora, se isso aqui fosse no rádio, tinha que durar no máximo de 5 a 10 minutos. Era tipo uma super entrevista compacta. Compacta, direta, objetiva, logo ao ponto, trazendo informação que as pessoas precisam realmente para aquilo ali. Porque não cabe ainda não cabe no rádio uma entrevista longa. Não cabe. Então, assim, cada um no seu lugar. Já o rádio AM, que era feito para pessoas, né, mais simples, antes era mais para a zona rural mesmo, o AM não. O AM ele trazia aquele papo, né, o bate-papo. Eu sempre me perguntei, eu nunca procurei saber, nunca estudei qual a diferença do AM e FM. Então, o AM é porque é a primeira, uma das primeiras transmissões, né, a chegar no Brasil, a AM. Ela é uma onda em quilohertz, é uma onda que vai mais longe. Ela se propaga correndo pelo chão. Olha. Né? Ela depende da eletricidade da Terra para ela poder se propagar. No entanto, com a criação de novas tecnologias, como transmissões de celular, transmissões de várias rádios FMs, equipamentos eletrodomésticos, quantidade de irradiação de energia dentro de uma cidade que é gerada, começou a interferir nessas ondas do AM. Por isso Então, que ela foi diminuindo. Ela foi extinta porque isso corta a onda do AM. Tanto é que na onda da noite, quando as indústrias não estavam ligadas, quando as transmissões, né, do dia a dia não estavam acontecendo, ela se propagava para o país inteiro. Olha Tanto só, é que nem tinha fazia que ideia. os transmissores de rádio AM tinham que abaixar a sua potência. Você tinha 5.000 de potência, tinha que ter uma pessoa nessa casinha da torre, né, que ficava longe do estúdio, para ir lá e diminuir pela metade a potência da rádio, porque ela ia muito longe, né? E radiação é energia, nós estamos num campo energético. É verdade, tudo é energia. E tudo isso influenciava nessa onda. Aí tinha SW1, SW2, OM, né, ondas médias, que é o AM em si, e outras ondas que circulam a gente e que a gente não se dá conta. O FM veio substituir porque era uma onda mais aberta, né, mais larga, que a gente fala assim, e nessa onda larga você conseguia transmitir 2 canais numa onda só, com uma qualidade de áudio melhor. Porém, não ia tão longe e precisava de uma torre num lugar muito alto. Porque ela depende da ionosfera, né, que fica na estratosfera, ionosfera. Ela bate lá e volta. E o AM não necessariamente precisa disso tudo. Ele bate uma vez e desce espalhando uma quantidade de energia pelo solo, né? Então ela pode subir nessa mesa e descer sem ser interrompido, o AM. Mas o FM não. Se a mesa for de pedra,
Ela vai bater e refletir até perder a força. É interessante, se a gente ficar falando sobre esse Não, é assunto... interessantíssimo. Eu não sabia, não fazia ideia. Aí ela propaga, a AM propaga muito mais longe, mas as interferências sobre ela são bem mais visíveis, né? Por isso mais que ela sentidas. era mais, por isso é que ela era mais ouvida na zona rural, porque ela conseguia Sim. alcançar. A zona rural nessa época não tinha esse aglomerado de transmissões. Então era mais fácil chegar lá. Entendeu? Toda zona rural hoje, você tem ali... Outro dia eu estava em Miradouro, nos altos ali da zona rural de Miradouro. Ali eu estava conseguindo captar Rádio Carangola, Rádio de Espera Feliz, Rádio de Tombos, Rádio de Itapiruna, Rádio de Muriaé, né? Rádio de Manhuaçu, lá no alto de uma colina, ali perto de Miradouro. Por quê? Eu estava num lugar tão distante que não havia sinais de celular, e nenhuma operadora de celular. Então esses sinais chegavam lá com mais intensidade, não só pela altura, mas por não haver tanta interferência. Olha só. Então quanto mais dentro do centro urbano você está fechado por montanhas e pedregulhos, pior os sinais das emissoras de rádio, pior o sinal das telecomunicações, entendeu? É isso é. Quanto mais montanhas, por isso é que aqui, no lugar montanhoso igual o nosso, tem tanta torre para todo lado, que é para driblar isso aí, porque atrapalha. Tem que ter, porque se não tiver, as comunicações ficam falhas, né? A gente não sobrevive. Mas é uma época, Adriana, que é fantástica, essa época antiga. Tá? É uma época em que pessoas nos escutavam em lugares tão diferentes, a gente se sentia pessoas tão diferentes por causa da transmissão, por causa do rádio. Eu acho que até melhor do que o vídeo hoje. Claro que as pessoas... né? As pessoas de renome nacional, os atores, as atrizes, pessoas, apresentadores, no cenário nacional, gente, não tinha coisa melhor, conhecida em todo o Brasil, né? Figuras que vão ficar como ícones da nossa comunicação de tempos em tempos. Mas nós do interior, nós também éramos grandes artistas na nossa comunidade, porque a gente abrangia um grupo de cidades e as pessoas nos tratavam como artistas. Nos presenteavam, nos tratavam. Éramos bem-vindos em todas as solenidades, em festas. Eu era convidado para festas de casamento de pessoas que eu nem conhecia. Nunca vi, não sabia, só conhecia às vezes de ouvir falar pelo nome. Churrasco na casa do fulano de tal, estão te convidando para um churrasco. Fala, mas eu nem conheço, não sei quem que é, mas eles fazem questão da sua presença. É porque assim... Você não conhecia, mas eles estavam tão acostumados a te ouvir que é como se eles conhecessem. Porque acontece esse fenômeno, né? Sim, e outra coisa, tinha gente que ia cumprimentar a gente, dava um tapaço nas costas da gente, abraçava, pendurava no pescoço, como se tivesse intimidade. Mas pelo que a gente brincava, falava, divertia, as pessoas te adotavam como parte da amizade delas do dia a dia. Entendeu? Fantástico. Se eu falasse assim, não gosto de feijoada, como não gosto mesmo. Então eu chegava num lugar na zona rural, o Sr. Francisco Heitor me levou muito aqui na zona rural, em muitos lugares. Eles chegavam, eles viravam para mim e falavam assim, não fiz feijoada para você, mas preparamos um milho verde maravilhoso que sabemos que você gosta. Que eram coisas que eram ditas no rádio em algum momento, que a gente estava conversando, né? E aí eles faziam isso, faziam uma comida que a gente dizia que gostava de comer isso, aquilo, outro. Eu sempre me senti muito abraçado, muito carinhado. Muito bacana. Sabe? Nossa, eu sempre sentia. Onde eu chegava, as pessoas me recebiam muito bem. Tinha os programas que eu brincava muito, que eu zoava muito, né? Mas acho que as pessoas entendiam. Elas entendiam, elas se divertiam com isso também. Não é algo que eu não posso dizer que não era saudável, né? Hoje existem brincadeiras aí que não são muito legais, mas as nossas eram tranquilas, né? Era um café com leite perto dos acontecimentos que tem hoje na mídia, na rede social. E né? era mais leve, né? As pessoas não levavam as coisas tão a ferro e fogo, né? Então tudo era mais leve. Sim, era tudo. Ninguém levava tudo tão assim, né, Pro na pessoal. espreita. Não levava pro pessoal. Se você acha que você estava desagradando alguém, você achava 10 que agradaram naquilo que você fez. É verdade. Ainda te abraçava e te impulsionava. Então, assim, é maravilhoso você empreender nisso, empreender na comunicação, empreender nos seus ideais. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode não estar mais, mas o que vai ficar
são as coisas que você deixou, são as alegrias, são os aprendizados, a comunicação, a espontaneidade. Já pensou? Imagina, a pessoa pode estar assistindo esse podcast 100 anos depois dele ter sido gravado. Justamente, a gente já ter partido. Porque vai estar na rede, uma vez na rede, a menos que a gente tire de lá, vai estar lá para sempre. Justamente, eles andam falando num tal do apagão da rede, né? Agora é notícia para os últimos dias, mas eu acredito assim, não vamos pensar nisso. É muito... De tempos em tempos aparece uma conversa dessa aí, então... Vamos pensar no quê? Vamos pensar no hoje, vamos pensar no agora. Vamos aproveitar o que a gente tem de melhor agora. Vamos sonhar agora, porque quando eu comecei a fazer o podcast, né, lá em fevereiro de 2023, eu, na realidade, não tinha noção que eu faria tantos episódios que estaria lá no ar. Tá parado um pouquinho, a gente está preparando um novo estúdio para a gente voltar, mas eu não tinha noção que eu ia conversar com várias bandas, várias pessoas, que eu ia estar em 2 edições de exposições, né, entrevistando os artistas. O primeiro não fui eu que planejei, né? Eu fui convidado. O segundo já teve produção minha, já ficou um pouco mais assim a minha cara, o ambiente, toda a conotação das entrevistas, né? Então eu não imaginava, eu não tinha jeito para isso. Eu só pensei assim, me incentivaram e eu tinha vontade. Tinha uma timidez, que era com essa coisa da câmera, né? Mas aí ao mesmo tempo eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Eu sempre dei a cara para bater, eu fui locutor de rádio, eu fui repórter. Não vou me acanhar agora, né? Depois de tanto tempo. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer sim. Eu vou fazer. Alguém gostando, bem. Não gostando, não tem problema. Não gostando é só não assistir, né? Tá tudo certo. Eu quero me ver como que eu fico, como que eu estou no ar, o que eu estou fazendo. E eu digo para você que está assistindo a gente, olha, você tem um projeto na sua vida, é o quê? É um canal no Instagram, é no TikTok, você quer fazer um podcast, você, sei lá, quer estar no meio da rua com a câmera ligada, né? Você quer ser um locutor de rádio, por mais que você não tenha voz, por mais que você ainda não seja um profissional que você imagina, ou que as pessoas falem que você é, faça assim mesmo. Faça porque você tem vontade. Arrisque. Porque o único dono da sua história é você mesmo. Você é dono da sua história, em construir a sua história. Você não precisa construir história para poder ficar rico. Você não é trade ainda. Pode ser, mas... Né? Nem coach. Mas assim, se você fizer aquilo que te dá prazer, aquilo que é o seu sonho, mesmo que seja pequeno, hoje eu tenho um equipamento próprio do meu podcast, né? Câmeras PTZs, computadores, mesa de luz, mesas de som, microfones, tudo é meu mesmo, do meu podcast. Eu comecei com um notebook que não dava conta de fazer e uma câmera, um notebook e uma câmera Logitech que está aí, 1080 Full HD, né? Muita gente tem ela aí. Tá lá, guardadinha essa câmera. Eu comecei com essa câmera. Só essa câmera. É o fazer para o caminho aparecer, sim, né? É igual dirigir à noite. Depois, você sabe onde você quer chegar, mas você não tá vendo o caminho. Você tem que ir. Uma mesinha de som pequenininha que tá lá comigo até hoje. Mesinha de som de um canal, tá, gente? Para um microfone. Então eu tinha que ficar dividindo com o convidado. Depois eu comprei um microfone sem fio baratinho. Aí dava um para um convidado e um para mim. Sem cenário. Cenário não tinha, era uma parede branca. Não tinha cenário. Né? A luz normal, de casa, uma luz normal. Comecei a fazer os primeiros ali e fui comprando as coisinhas aos pouquinhos. Né? Hoje eu posso fazer um podcast um pouco melhor, né, dessa forma, mas assim, eu não imaginava que em 1 ano e meio eu ia construir alguma coisa nesse sentido, porque não tinha nada a ver comigo. Olha mas eu só. tinha vontade de fazer. Agora tem a ver com você. Aí, agora tem a ver. E as pessoas, eu recebi muitas críticas. Faz isso, faz aquilo outro. Normal. Põe a mesa, tira a mesa, põe aquilo. Você tá olhando para a câmera assim, você tá assado. Se a gente for ouvir isso, a gente não consegue fazer nada. No início eu tinha um vício de locutor, de entrevistador. E eu acredito que eu tenho, que você vê que eu tô falando pra caramba, né? Eu gosto de falar. Então eu falava muito, eu contava histórias. Alguns podcasts estava aparecendo papo de comadre.
porque eu falava pra caramba. Mas eu acho que eu não perdi muito isso. Porém, quando eu estou entrevistando, eu procuro agora, né, Deixar a pessoa falar. deixar o entrevistado falar mais e eu fico esperando para me poder ver e dar uma deixinha. Entendeu? Porque antes eu esquecia. A gente tem que ir se policiando. Eu esquecia, nós batia papo. Aí eu falava assim, Adriano, você lembra aquela vez que nós fomos lá, não sei o quê? Menino, não sei o quê, nós ficávamos conversando. Então tudo é experiência, gente. Ninguém nasceu sabendo. As críticas, as boas, a gente pega para a gente poder adaptar o nosso trabalho e aquilo que a gente está fazendo. Tá? Tem que filtrar, né? Essas servem, essa aqui serve, vou usar para melhorar, essa aqui não serve, então deixa para lá. Ninguém vai nascer sabendo. Quando você encontra pessoas boas na sua vida que fazem críticas boas para você levantar, então tudo flui. E quando você se aproxima de pessoas, igual nós estamos fazendo podcast aqui, tem uma pessoa às vezes que está começando, se aproxima da gente, quer fazer uma amizade, quer receber uma dica do profissional que mexe no computador, do outro que mexe na câmera, da gente que fala. A gente vai passando isso naturalmente. E a pessoa vai filtrando, ela vai melhorando. Tudo é um aprendizado. Ninguém precisa nascer sabendo, não. Inclusive, quando eu comecei, você foi uma das pessoas que deu dicas para começar, né? Eu precisava, eu não sabia. Você, o Sorinho, que faz o Boneco Show aqui também, né? Então, assim, a gente sempre... É isso aí, a gente vai ajudando as pessoas vão ajudando a gente vai caminhando pra frente. Foi mesmo, você me perguntou várias coisas, né? Foi. E a gente não tem que ter medo de falar. De jeito nenhum. Tem algumas pessoas que foram lá no meu podcast ficar de queixo caído nas primeiras vezes. O que tinha? Você fala assim, não acredito que você faz um podcast com pessoas tocando. A caixa de som era desse tamanho assim, ó. Uma caixinha dessa, quase igual uma bomber, sabe? Sei. Desse tamanhozinho. Para fazer o retorno pro cantor, gente. Era desse jeito. Um pedal de guitarra para fazer um eco no microfone, que tinha que ter um microfone exclusivo para ligar no pedal. Para dar um eco, com uma mesinha de Ainda bem que você é brasileiro, né? Nossa, você não sabe o que... Eu tenho fotos guardadas. Formado em gambiarra. Já nasce formado PhD. Se você ver, você não acredita. Aqui o seu estúdio hoje, com a tecnologia que você tem, né? Espetacular. Mas se eu levasse você lá, talvez você ia falar assim, não vou conseguir fazer desse jeito aqui. E eu ensinei, foi criativo. Eu ensinei isso numa oficina de podcast, que eu tenho um livro, tá? Acho que tá... Esse livro estava disponível lá no meu canal no YouTube, tinha um link lá disponível, quando eu faço com uma escola um podcast, um ensaio de podcast, né? E aí esse link estava lá do livro, do primeiro, quando fazia com celular, com uma câmerazinha ali. Como que fazia isso? Como que a pessoa fazia para montar um podcast? Eu disponibilizei esse livro. Ah, bacana. Vou até olhar se ainda tiver lá. Não, e agora ele está na 4ª edição. Eu tenho que achar lá onde é que ele está. Agora acho que ele está no Quife, né? Um negócio assim. É uma plataforma que vende PDF. Kiwify, né? Ele está lá na 4ª edição, trazendo melhoramentos para quem quer construir e fazer um podcast. Então, assim, a gente não tem que ficar aguardando aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe. A gente tem que ficar feliz porque alguém se utilizou do que a gente sabe para fazer uma outra coisa melhor, ou de outra realizar maneira, o seu sonho de outra maneira. Com certeza. Eu acho muito bacana. É isso. Nossa, ó, viu? Você perguntou, quando eu te convidei, você perguntou, mas o que a gente vai falar? Eu falei assim, não, a gente vai falar do seu trabalho, vai falar da sua profissão. Olha só que bate-papo bacana. Viu como tinha coisa pra falar? Você gostou? Adorei. Eu não falei muita coisa, não. De jeito nenhum. Porque você tem que policiar, Adriana. Não, foi perfeito. Porque você sabe que por 2 segundos eu esqueci que tinha 2 pessoas aqui daqui que estavam batendo papo. É porque eles falam demais, a gente até esquece que eu estou aqui. Se não olhasse ali, porque se não desse uma olhada rápida ali, eu ia esquecer, você sabe, né? Não. E o pior é quando sai assim, você tem que falar de coisas bonitas, profissionais, aí você vai falar de fofoca. Aí pronto. Aí você esquecer a câmera ligada, é um problema.
Aqui Você tá falando que gosta, né? de Você fofoca. gosta, né, Joyce? Darlan também gosta. Aí, o pessoal da produção ama, mas é porque a gente fica à vontade. Quando a gente fica no lugar à vontade, eu tenho uns convidados lá que foram no meu podcast, eles ficaram tão à vontade comigo que eles caíram até da cadeira ao vivo. Ai, nossa Deus. Aí me pediram assim, pode cortar? Pegaram o Aí microfone. você falou, é ao Eu falei, vivo. mas como é que eu vou cortar? É ao vivo, não tem como cortar. Eu acho que fosse gravado, é a melhor parte. A gente cresceu assistindo vídeo cacetado. A gente jamais vai Não dispensar é? uma Nossa, coisa mas eu acho dessa. Né? fantástico. Não que eu deseje isso para os meus convidados, mas eu acho maravilhoso quando acontece um trem assim fora da programação. Porque eu dou risada até. Eu acho que o legal é isso, é a gente estar à vontade, entendeu? É verdade. É a gente ser quem a gente é e exibir alegria. Esse é o mais a gente importante. tem conteúdo para falar, mas tem risada para soltar também. É verdade. Adorei, Washington. Eu que gostei muito. Muito obrigada, sabia? viu? Gostei muito. Obrigada por ter aceitado, por ter vindo, por ter batido esse papo aqui comigo. Episódio excelente. Tenho certeza que todo mundo que vai assistir Que vai bom, gostar. espero que todo mundo goste, apesar da gente ter contado só um pouco da nossa história, né? Porque senão a gente ia ter que ficar aqui e fazer uma série. Justamente. Porque um episódio só não ia dar, tem que fazer uma série pra contar tudo. E as fofocas ficam para outro episódio que a gente conta um pouquinho de cada um, principalmente que de Espera Feliz que eu Vamos conheço. fazer um né? episódio Laranjinha fofocalizando. Vai ser ótimo. Mas aqui, eu digo isso, gente, é de brincadeira, mas é assim, se eu contar as histórias do rádio que eu vivi aqui com as pessoas, né, como parte do elenco, vocês choram de tanto rir, porque é muita história boa, muita história engraçada. Né? Eu tenho uma de um falecimento que ninguém esquece de jeito nenhum, de uma nota de falecimento. Que é uma Como é que coisa vocês assim, anunciaram? Igual o Gago? Ah, você vai querer saber agora? Depois a gente conta. Pois é. Então, Ó, você quer ver esse? Você vai ter que assistir e me conta. pois é. Que aí esse foi um marco na nossa história aqui no rádio. E entre essas histórias, muitas outras que dá para rir. E aí nós fomos tenos, né, Adriana? A gente falou Verdade. de coisas mais brandas, né? Verdade. Que é para poder o pessoal não... Ó, mas se você gostou do meu bate-papo aqui com o Washington, não deixa de assistir, de se inscrever no canal dele. Me conta, Washington, o link vai estar aqui debaixo do episódio. Aproveitar para agradecer você que está aqui até agora ouvindo a gente falar, se divertindo com a gente. Eu espero que você tenha se divertido, que você tenha gostado da nossa companhia. Aproveitar para agradecer a Acess pela parceria de sempre. Afinal de contas, a gente está aqui no espaço da Acess, que é a nossa parceira oficial. Darlan, né? Também é nosso parceiro com Souza Energia. E a Joyce, que vocês não veem, mas vocês conhecem já do meu perfil, né, gente? Ela tá sempre aqui nos bastidores. É isso aí, pessoal. Obrigada, Washington. Obrigado, Adriana. Gente, fica com Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês, tá? Isso aí, pessoal. Até a terça que vem. Tchau, tchau.